Boa tarde a todos. Dando início ao módulo 3, mas pelo fato de o módulo 1 ter perdido o final da aula, por causa do conteúdo extensivo do módulo 1, eu vou começar com o finalzinho na parte de biomecânica em prótese parcial fixa e depois entro no módulo 3 efetivamente, tá? Falando sobre condutas de cimentação, cimentos de cimentação, e depois, posteriormente, falando sobre oclusão em prótese fixa. Tá? Então, retomando a aula anterior, né, nós falamos sobre componentes protéticos numa prótese parcial fixa, entre retentores, pôntico, dente de suporte, rebordo, conectores. Nós falamos dos tipos de pônticos existentes, né? Nós falamos também sobre as condutas importantes, quais são os tipos de retentores, quais são os tipos de conectores. E hoje a gente vai entrar, propriamente dito, na aula de biomecânica, que condutas nós devemos levar em consideração em relação ao planejamento de uma prótese parcial fixa. Quantidade de dentes pilares, a avaliação do espaço edêntulo, tudo isso vai influenciar na longevidade da prótese. Okay? Então, até então, os princípios biomecânicos, nós nos deparávamos com situações unitárias, onde a questão de retenção, estabilidade, integridade marginal, ela estava presente em uma situação de um único elemento dental. Esses princípios, eles regem independente da quantidade de dente de suporte ou independente do tamanho da prótese fixa. Tem que sempre existir, até para o planejamento da prótese, ser o mais fiel possível e longevo possível também. Mas quando nós nos deparamos com uma situação unitária, se torna um caso relativamente mais simples, porque nós temos os pontos de contato dos dentes rígidos, né? Então nós conseguimos planejar de uma forma mais efetiva, dependendo apenas da forma geométrica do preparo e a lisura de superfície, o acabamento final do preparo, para ter um sucesso clínico. Quando nós nos deparamos com uma situação que precise de um cuidado mais extenso, de um cuidado mais acurado, a gente tem que levar isso muito mais em consideração, além de outros fatores envolvidos. Aqui nós nos deparamos também com a importância do preparo, principalmente na região palatina do dente anterior, ou lingual, que é a única região no terço cervical onde nós conseguimos alguma retenção. Foi falado isso também na última aula. E a importância de nós observarmos que tipo de elemento de suporte é o mais viável. Se é um elemento de suporte que tem uma boa inserção óssea, ou se é um elemento de suporte que apresentou uma grande perda na região de bifurcação. Então, a avaliação radiográfica ela é fundamental. Vocês vão ver mais adiante que ela é essencial para o planejamento e da consideração de elencar esse ou aquele elemento dental como dente de suporte de uma prótese parcial fixa. Nós nos deparamos também com uma situação unitária que, apesar de problemática, um substrato escurecido, nós conseguimos trabalhar com um bom preparo, uma boa lisura, um bom acabamento final, e a arte laboratorial vai conseguir mascarar esse substrato, ou seja, nós conseguimos trabalhar com uma subestrutura opaca, sendo ela ou metálica ou livre de metal, mas que esconda esse substrato escurecido que a gente observa em um paciente como esse. Mesmo assim, nós precisamos ter um cuidado com relação à proporção, textura, coloração, para tentar copiar e mascarar ao máximo o substrato escurecido interno, sendo que o resultado final fica bem similar e bem agradável. Então, condições unitárias como essa favorecem bastante o tratamento protético de um paciente. Mas quando a gente perde o elemento dental? A gente, enfim, todos os possíveis tratamentos foram realizados na tentativa, porém, mesmo assim, houve a perda do elemento dental. Pode ser por um trauma, um acidente automobilístico, um acidente pessoal, pode ser por alguma fratura ou alguma evolução de uma lesão, né? E até por agenesias, né? Ausências dos dentes permanentes. Então, quando a gente se depara com essa situação de perda
do elemento dental, onde os dentes adjacentes estão íntegros ou com restaurações pequenas, a gente pode se deparar com a necessidade de construir algum tipo de mecanismo protético que substitua o elemento perdido, apoiando ao dente adjacente. Isso também vai depender também do planejamento que você fizer com o paciente. Há uma possibilidade de você instalar um implante ósseo integrado na região e construir uma prótese parcial fixa, uma prótese fixa unitária sobre esse implante que vai fazer o papel da raiz, né? Mas tem situações clínicas que muitas vezes o paciente não pode, ou por problemas financeiros, ou por problemas sistêmicos, ou por uma limitação de higienização, ou uma limitação de condição que impeça, que inviabilize, contraindique a utilização de um implante. Então nós temos um outro recurso, que é a confecção de uma prótese parcial fixa. Eu coloquei como exemplo aqui as pontes, né, que nada mais é do que a mesma ideia, né? Nós temos 2 pilares, no mínimo, ou mais, e uma viga engastada, apoiada sobre esses dentes de suporte, ou essas vigas, esses pilares, que nada mais é do que os pônticos. E conectando o pôntico aos pilares, aos dentes de suporte, aos retentores, existem os conectores, tá? Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, nós temos um exemplo aqui de 2 dentes de suporte, 2 retentores, né, que vão ser apoiados aos dentes de suporte, e um pôntico suspenso, tá, unido pelos conectores rígidos, fixos. Tá? No caso aqui é um exemplo de uma prótese parcial fixa curta, de pequena extensão. Aqui é um exemplo de uma possibilidade de nós fazermos em metal ou cerâmica. Aqui é uma prótese mais extensa. Dependendo do grau de extensão, nós vamos falar mais adiante, há uma necessidade de uma avaliação mais detalhada dos dentes de suporte que vão suportar essa carga e da espessura dos conectores também. E além da possibilidade de metal ou cerâmica, nós podemos construir em livres de metal, ou com zircônia e cerâmica, ou outros materiais. Okay? E que dentes que nós podemos selecionar? Que características dos dentes que nós temos que avaliar da condição do rebordo alveolar em relação ao planejamento de uma prótese parcial fixa? Nós temos que avaliar radiograficamente e clinicamente várias condições. Então, radiograficamente, nós observamos a inserção do periodonto, né? A inclinação, se ele tem uma boa inserção óssea, se há viabilidade prática, se houve extrusão do dente antagonista que atrapalha a oclusão, e a qualidade do tratamento endodôntico também vai influenciar bastante, né? Então, didaticamente, nós dividimos a seleção dos dentes pilares em alguns itens, alguns tópicos, né? O primeiro deles seria o número e a disposição dos dentes, né? Então a gente sabe que quanto mais planos envolvidos na prótese, isso é geometria, né? Quanto mais planos nós tivermos, maior é a estabilidade da prótese. Consequentemente, menor é a mobilidade individual dos dentes. Muitas vezes nós dividimos a carga, seria como se fosse uma ferulização, uma esplintagem. A prótese fixa ela vai estabilizar um quadro que muitas vezes a gente considerava de normal a duvidoso, e muitas vezes uma esplintagem com uma prótese parcial fixa tende a melhorar as cargas axiais oclusais sobre os dentes de suporte. Então a gente consegue muitas vezes uma melhora significativa desde que o paciente tenha uma boa condição de higiene e compreensão, né? Segundo Yang, em 99, quanto maior o número de dentes pilares, né, maior é a divisão dessas cargas, né, e consequentemente menor estresse ao periodonto também. E quanto maior o número de dentes pilares, menor é a deflexão, é a flexão que esse pôntico vai sofrer, que essa viga vai sofrer, né, apoiada sobre esses dentes de suporte. Então, a gente traria no conceito do polígono de Roy. Mas o que seria o polígono de Roy, né? A gente não é esse Roy, é um outro Roy, é um Roy mais antigo. Nada mais é do que a divisão em planos. Quanto maior a... Oi? Boa tarde, tudo bem? Comecei agora, tá? Não perdeu muita coisa, não. Vou voltar até com um pouquinho aqui sobre a necessidade de, continuando aquele módulo 1, falando sobre a biomecânica da prótese parcial fixa. Até então eu falei de condições unitárias,
mas eu cheguei a comentar sobre retentores, pôntico, conectores, né? E eu só não falei a parte biomecânica desse planejamento. Eu falei as características, os componentes dessa prótese parcial fixa, os tipos de pônticos envolvidos no módulo 1. Faltou finalizar o módulo 1 com essa parte. Tá? Então, assim, uma forma de a gente avaliar a condição dos dentes, além da inserção periodontal, da inclinação, seria o número e a disposição dos dentes. Então, quanto mais planos envolvidos na prótese, maior é a estabilidade dela. Tá? Quanto maior o número de dentes pilares, de dentes que vão suportar essa prótese fixa, menor é o estresse ao periodonto. Vários dentes sendo utilizados em conjunto, você tende a estabilizar o quadro. Né? E eu falei do polígono de Roy, que não esse Roy é um Roy mais antigo, né? Que quer dizer nada mais do que vários pontos estratégicos diametrais, né? Você tendo um paralelismo entre esses pontos, você vai ter um equilíbrio de estabilidade. Seria como se fossem pilares mesmos de uma ponte, apoiadas, formando um plano, e esse plano tende a ficar mais estável quanto maior o número de dentes pilares. Okay? Outro item, outro tópico que a gente tem que considerar bastante, seria a relação coroa-raiz. A gente considera como relação ideal coroa-raiz 2:3. Então a maior parte do órgão dental tem que estar inserido no periodonto de sustentação, de inserção. E a relação mínima que a gente considera aceitável para considerar esse dente um bom suporte para a prótese fixa seria no mínimo 1:1, sendo que a relação não é na junção amelocamentária, seria na crista óssea alveolar, é o ponto de importância de relação que a gente tem como parâmetro. E essa relação ela vai depender muito do antagonista. Muitas vezes o paciente tem essa alimentação e já o antagonista também está comprometido. Então, se você tem um paciente com prótese total, por exemplo, você pode considerar 1:1 aceitável como um suporte de prótese parcial fixa. Se você for um paciente bruxômano ativo ou um paciente que tem um dente antagonista dentado, essa proporção mínima 1:1 tem que ser bem restrita. Em casos favoráveis, geralmente de próteses fixas curtas, não extensas. Tá? Então a relação ideal de coroa-raiz seria 2/3, 2:3. E a relação mínima seria 1:1. Outra situação que a gente tem que avaliar bastante, isso a gente consegue avaliar radiograficamente, seria a angulação, a forma e a proximidade das raízes. Quanto maior a divergência das raízes, melhor é a estabilidade da prótese também. Né? Quanto mais extensa for o volume da raiz, também é uma melhor condição de uso desse dente como suporte de prótese parcial fixa. Né? Então nós observamos, por exemplo, que caninos nem tanto, mas pré-molares, eles têm a secção transversal das raízes são elípticas, são ovais. Então, teoricamente, você vai ter uma raiz com volume menor. Então a chance desse dente ser, não que ele seja contraindicado, mas se a gente comparar com um canino ou com um molar, ele perde em volume, muitas vezes. O canino tem uma raiz mais volumosa. Mas muitas vezes você usa um molar, por exemplo, com um dente de suporte, pilar, e um pré-molar com outro pilar. Não tem problema nenhum. Né? Mas a gente tem que avaliar essas condições. Muitas vezes na radiografia a gente não observa, é interessante a gente pedir uma tomo, ou uma ressonância, mais uma tomografia, para avaliar a secção transversal, como que é o formato geométrico dessas raízes. Okay? E aqui para mostrar para vocês que os dentes mais utilizados e mais viáveis para serem utilizados como pilares de uma prótese parcial fixa. Então, aqui nós temos aqui os milímetros quadrados, então o volume dos dentes mais proeminentes para serem utilizados como suporte. Então, os molares, eles, lógico, ganham pela quantidade de raízes e tudo mais, mas os caninos estão acima dos incisivos centrais e acima dos premolares. Então, os piores dentes como suporte seriam os incisivos inferiores e o incisivo lateral superior. Não que eles não possam ser utilizados, porém, eles podem ser utilizados com restrição. Tá? Os incisivos inferiores e o incisivo lateral superior são os piores elementos para ser considerado como elemento de dente pilar de uma prótese parcial fixa, como elemento de suporte. Ok? E aí nós entramos numa lei importante que todo mundo tem que
colocar embaixo do travesseiro para entrar na cabeça toda noite. Isso sempre é pedido, sempre é solicitado no planejamento de uma prótese parcial fixa. Seria a famigerada lei de Hunt, que nada mais é do que uma lei novinha, que vai estar quase centenária, que esse pesquisador na época, ele estudando os casos, ele determinou que isso é utilizado até hoje como referência, que a soma das superfícies periodontais dos dentes suporte ou dentes pilares, ele deve ser igual, essa soma deve ser igual soma igual ou maior do que a área periodontal que corresponderia aos dentes que estão sendo substituídos. Vou esclarecer, parece complicado, mas não é. Aqui, ó, repetindo, para exemplificar. O paciente perdeu um elemento dental, como eu falei para vocês, que até então eram situações unitárias, e ficou uma ausência. O paciente não podendo realizar um implante, seja por uma doença sistêmica, seja por uma condição pessoal dele, nós temos que utilizar os dentes adjacentes como para construir uma prótese fixa. Então, a soma da área periodontal dos dentes adjacentes que vão ser utilizados tem que ser maior ou igual à área periodontal dos dentes perdidos. Então, nessa condição primeira aqui, por exemplo, perder um elemento dental, nós temos um segundo premolar e um segundo molar como elementos de suporte. Então, a quantidade, a área periodontal que eles ocupam é maior do que a área periodontal do dente perdido. Nessa segunda situação aqui, ó, nós temos a perda do segundo premolar e do primeiro molar. Então, a soma da área periodontal do segundo molar e do primeiro premolar é basicamente igual à área perdida dos dentes que foram perdidos. Então, essa situação ainda é aceitável para o planejamento de uma prótese parcial fixa. Agora, essa situação clínica mais extrema, onde você perdeu os dois premolares e o molar, você construir uma prótese parcial fixa somente adaptando ao canino e ao molar, a tendência que esses pônticos flexionem é muito maior. Geralmente é o cubo da distância que a gente preconiza. Eu vou mostrar para vocês, não precisa decorar a fórmula que isso não cai. Mas é para entender que quanto maior a distância entre os dentes pilares, adjacente ao espaço protético, ao espaço edêntulo, maior é a flexão, é a deflexão que essa viga, esse conjunto de pônticos vai sofrer. Consequentemente, as bordas laterais proximais dos elementos de suporte que vão ter uma coroa apoiada sobre ele. Tá? Então, a superfície radicular dos dentes de suporte, os dentes pilares, deve ser maior ou igual a superfície dos dentes a serem substituídos com pônticos. Então, basicamente, a lei de Hunt quer dizer isso. Entendeu? Então, para mostrar para vocês aqui, quanto maior é a extensão desses pônticos, maior é a flexão ou deflexão que eles vão sofrer em boca e em função mastigatória. Consequentemente, você vai sobrecarregar os elementos adjacentes, pilares, que estão sustentando todo esse conjunto da obra aí. Outra situação clínica importante que a gente tem que avaliar na seleção dos dentes pilares é a qualidade do tratamento endodôntico. Alguns autores são um pouco controversos. Schillingburg, com a sua total radicalidade, ele sempre dá preferência para dentes vitais, dentes vivos, até por conta da propriocepção e tudo mais. Mas nós falamos no outro módulo que, apesar do tratamento endodôntico reduzir pela metade a nutrição dental, nós temos todo um aparato vascular e de inervação pelos ligamentos periodontais. Então, a propriocepção, capacidade proprioceptiva, sensorial, tátil, ainda é mantida pelo ligamento. Então, vale a pena, quando possível, apesar de uma lesão grande como essa, ter uma remissão dos sintomas e dos sinais com o tratamento endodôntico, nós utilizarmos esse elemento dental como um suporte, um bom suporte para uma prótese parcial fixa eventual. Nesse exemplo aqui, não é um caso de uma prótese parcial fixa, mas nos casos onde há necessidade de usá-lo como suporte, ele pode ser utilizado. O que vai determinar é a qualidade desse tratamento e a qualidade da densidade óssea ao redor dessas raízes. Okay? Morgana e Rosenstiel já recomendavam, apesar de tratamento endodôntico de qualidade, você utilizar pinos e núcleos,
Rosenstiel já recomenda não usar dentes com raízes curtas ou curvas. Aí já entra naquele tópico da qualidade da angulação, da forma e do tamanho das raízes. Okay? Então aqui uma formulazinha básica, né, que a deflexão nada mais é do que o cubo do comprimento desse pôntico, né, sobre a espessura dele, o cubo da espessura desse pôntico. Então, consequentemente, quanto maior o comprimento desses pônticos, maior é a necessidade de você compensar aumentando a espessura desses conectores. Uma prótese fixa e curta como essa, você não precisa fazer um conector muito largo, porque você pode tender ou favorecer a compressão da papila gengival. Mas quanto maior é a extensão dele, quanto mais distantes os dentes pilares ficam, maior é a necessidade para compensar e diminuir essa deflexão de você aumentar a espessura do ocluso gengival do pôntico. Tá? Então aqui, a deflexão, o que ela pode causar, essa deflexão? Quanto maior é a extensão. Né? Se for uma metalocerâmica, esse movimento pode craquelar, pode tender a fraturar essa porcelana, né? Ou uma trinca. Pode quebrar o conector, dependendo da espessura, se for uma espessura muito curta, e dependendo do grau de força mastigatória do paciente, pode haver a fratura do conector, né? E pode também alterar os tecidos moles. Há uma grande exigência biomecânica sobre esses dentes de suporte, dentes pilares. Consequentemente, eles podem sofrer um abalo periodontal e consequentemente, um colapso aí futuro, se isso perdurar. Qual é a solução para evitar? Né? Aumento da espessura desses conectores, como eu falei, né? Usar materiais de uma resistência mecânica maior, uma dureza maior, como subestrutura, não como uma peça única. Okay? E talvez o uso de um pilar secundário, um pilar intermediário. Vou mostrar para vocês. Aliás, no caso aqui, pilar secundário. Então, ao invés de ficar restrito somente ao molar e ao pré, por que não estender até o canino? Então, a lei de Hunt vai ficar mais favorável, porque você vai dividir a carga com um outro dente ao lado, adjacente. Ok? Então, aqui, ó, existe o pilar secundário, que seria ao lado do dente com retenção primária. Então, você estenderia até um dente adjacente ou utilização de um dente intermediário. No caso, um dente natural, você pode fazer uma conexão rígida. Ou você pode dividir a conexão como não rígida, como eu falei para vocês, macho-fêmea. Você divide a carga. Uma outra possibilidade, se houver uma ausência completa em um espaço protético muito longo, se o paciente puder, pelo menos fazer a instalação de um implante, ele já minimiza essa característica de deflexão. Só que a união dente com implante é contraindicada, não é ideal. Então, quando a gente utilizar um implante associado com uma prótese facial fixa com dentes naturais, a gente tem que utilizar uma conexão não rígida, que permita uma certa liberdade, certo movimento, que é diferente do movimento do implante, praticamente inexistente, com o movimento de gonfose do ligamento periodontal. Então, a absorção de força do ligamento periodontal é maior. Okay? Vou mostrar para vocês aqui que há uma diferença entre a propriocepção que é existente quando ainda é preservado o ligamento periodontal, apesar do tratamento endodôntico, e quando a gente utiliza um implante ósseo integrado. Nós não temos movimento desse parafuso. Então a sensação tátil que nós temos ainda com o órgão dental é perdida. Então a gente tem que pesar os prós e os contras. Havendo necessidade de usar o implante como pilar intermediário, nós temos que usar uma conexão não rígida que funciona como uma junta de dilatação de um viaduto. Conforme a maior exigência, permite um certo movimento, tanto no sentido lateral como ocluso gengival. Outra situação que a gente tem que avaliar é a inclinação mesial dos molares. É uma situação muito comum quando a gente perde um dente muito precocemente. A tendência é que os dentes posteriores inclinem por conta da falta daquele ponto de contato mesial e distal, entre os dentes, que neutralizam as forças e os movimentos. Então, sempre quando você perde um elemento dental, os dentes tendem a se inclinar, principalmente os posteriores. Então, em casos assim, especiais, a gente tem que levar muito em consideração a inclinação dos dentes adjacentes ao espaço. Então, ninguém vai ficar usando transferidor para medir a angulação, mas o limite estudado, convencionado, seriam 28 graus. Ou seja,
dentes inclinados até 28 graus, nós conseguimos compensar esse paralelismo, determinar um paralelismo de trajetória de inserção do conjunto da prótese parcial fixa, ainda sem outros tratamentos mais longos e lentos. Então nós podemos compensar fazendo uma inclinação maior aqui na mesial, tomando cuidado, claro, com a câmara pulpar, mas mantendo ainda um certo paralelismo entre os dois dentes pilares. Acima disso, somente com verticalização ortodôntica, tá? Ou planejamento de uma outra forma de reabilitação, podendo até considerar até um implante nessa região, mantendo intacto o uso desse segundo molar. Uma outra possibilidade é a gente utilizar canaletas acessórias para planificar, para deixar um paralelismo grande entre os dois dentes pilares, né? Ou se for uma inclinação maior do que 28 graus, obrigatoriamente ou a gente verticaliza ortodonticamente antes de planejar uma prótese parcial fixa, ou a gente considera a extração de um órgão dental. Tá? Para prótese fixa é inviável, porque a inclinação não coincide, não é favorável como uma única trajetória de inserção. Ok? Outra possibilidade, ao invés de a gente fazer canaletas e inclinar muito o dente, já tem uma inclinação exagerada, nós podemos pensar em fazer a inclinação para fazer uma trajetória de inserção paralelo com o molar, não com o pré. Mas aí, obrigatoriamente, teríamos que fazer encaixes de precisão, onde essa coroa é realizada, geralmente com utilização de pinos intrarradiculares, e a trajetória de inserção é inclinada e paralela ao molar inclinado, e não ao pré-molar. É uma outra possibilidade também. E a outra, como eu falei, utilização de coroas parciais, né, coroas 4/5, ou coroas totais com trilhos, né, com sulcos de retenção acessórios, que vão tender a fazer com que essa peça única, rígida, tenha uma única trajetória de inserção. Lembrando que esses dois dentes têm que ter mesmo paralelismo, mesma inclinação, senão a peça não encaixa. Então, vocês concordam comigo, quanto maior a extensão da peça, mais difícil é a gente conseguir esse paralelismo. Então, se essa inclinação é acima de 28 graus, automaticamente a gente tem que tender a verticalizar primeiro, antes de qualquer tratamento. Aqui um exemplo clínico mostrando uma inclinação de um molar, né? E houve uma possibilidade ainda de compensação com os preparos e a confecção dessa prótese parcial fixa. Uma outra situação que a gente tem que avaliar, que é uma situação particular, que é a substituição de caninos. Não que os caninos superiores vão inclinar, vão fazer com que os dentes girem para fora, para vestibular, e que os caninos inferiores vão tender a fazer com que as coroas dos dentes pilares inclinem, girem para lingual nos inferiores. Mas a gente tem que observar que, biomecanicamente, virtualmente, o canino é um dente pilar importante de sustentação de estrutura do rosto. Então, há sempre uma direção de forças nesse sentido. Mas se o preparo for feito adequadamente, se a oclusão estiver bem ajustada e equilibrada, não vamos correr esse risco. A gente tem que considerar que a guia canina favorece esse movimento. Então, convém a gente prestar atenção. E outra situação particular interessante seriam os casos de prótese parcial fixa em cantilever, onde os pônticos não ficam mais interpostos entre os dois pilares, e sim distalizados ou mesializados em relação aos dentes de suporte. Sempre, na medida do possível, a gente vai optar por pelo menos 2 pilares e um pôntico. Né? Então, alguns autores são um pouco controversos. Né? Mais uma vez, Schönenberg radical, como sempre. Ele sempre falou que é um projeto potencialmente destrutivo. Sim, se você colocar esse dente em função completa e não considerar a necessidade, talvez, de diminuir volumetricamente, tanto no sentido mesodistal, quanto no sentido vestíbulo-lingual, que é a mesma ideia de uma prótese total. A gente faz uma prótese total, geralmente com dentes de uma dimensão menor, para compensar, para diminuir a carga mastigatória sobre o rebordo já reabsorvido. Então, a prótese fixa em cantilever também, você vai fazer com que os 2 pônticos fiquem unidos mesialmente ao pôntico, 2 dentes pilares, 2 retentores,
unidos mesialmente em relação ao pôntico, para compensar a força de alavanca que é tendenciosa. O paciente oclui sobre esse pôntico, a tendência da prótese de girar no sentido contrário é grande. Então o preparo tem que ser bem realizado, né? E nós temos que fazer conectores mais rígidos, mais amplos, no sentido ocluso-gengival. Se você também diminuir a plataforma oclusal do pôntico, você também diminui esse poder de alavanca que a prótese em cantilever exerce. Tá? Mas sim, por exemplo, dentes extruídos, por exemplo, como esse antagonista, você fazer um pôntico em cantilever acompanhando esse desgaste não é o ideal. O ideal é corrigir essa linha oclusal, linha de oclusão, para depois reabilitar. Até pode ser, de repente, até com um pôntico, mas caso o paciente tenha até o terceiro molar, é uma condição bem desfavorável. E um caso bem específico, bem restrito, é a utilização de um único pôntico apoiado sobre um único retentor, um único coroa sobre o dente pilar, o dente de suporte, que seria a reposição de um incisivo lateral apoiado sobre o canino. Se você não puder ou não quiser apoiar sobre o premolar, sobre o incisivo central, nós podemos utilizar, exclusivamente nesses casos, a utilização de um pôntico suspenso unido a somente uma coroa sobre o canino. Então as forças são favoráveis, porque biomecanicamente o incisivo lateral é o dente menos exigido biomecanicamente, ele não participa efetivamente da mastigação. É só um dente acessório. Porém, são casos bem restritos que a gente pode utilizar esse tipo de planejamento. O ideal seria utilizar sempre 2 dentes pilares. Mas dependendo da condição ou da situação do paciente, se tiver uma oclusão equilibrada, não puder fazer por algum problema sistêmico ou financeiro, enfim, não puder fazer ou não quiser fazer o planejamento de um implante para depois fazer uma coroa unitária, a gente pode lançar mão desse tipo de planejamento. Okay? E alguns autores comentam sobre a longevidade e os fracassos em relação à prótese em cantilever. Né? O Walton, em 86, falou que a cárie é o principal fator de insucesso. Né? Outros autores falaram da infidelidade marginal por conta dessa força de alavanca que tende a deslocar, não que vá deslocar, mas tende a deslocar. Né? Comparativamente, há uma perda de retenção em relação à prótese fixa convencional. Né? E sucesso gira em torno de 65%. Então, um sucesso que não é tão efetivo quanto os 95% de uma prótese fixa bem planejada convencional.